Fala, Deves, beleza? Ó, trouxe aqui um problema para trabalharmos um pouco mais sobre list, mas assim, bem de forma direta, para vocês entenderem, tá? Então, utilizando lista, faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são: telefonou para a vítima, esteve no local, mora perto da vítima, devia para a vítima, já trabalhou com a vítima. Ok. O programa deve, no final, emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões, ela deve ser classificada como suspeita. Entre 3 e 4, cúmplice e 5, assassino. Caso contrário, ela será classificada como inocente. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo, sempre, você tem um problema, é você decompor esse problema. Ele criar uma lista, tá? Então, o primeiro passo é criar uma lista. Então, vem aqui e criei a lista. Respostas para as perguntas. É a lista que eu criei. Então, tem um list, declarei como list. Após, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer pergunta a pergunta. Então, veja que nesse modelo aqui, a gente vai fazer de forma direta, tá? Vamos fazer manualmente mesmo, pergunta a pergunta. Então, a primeira pergunta é, ó, telefonou para a vítima? Então, eu vou fazer resposta, recebe um STR, tá? Input, e vou perguntar, telefonou para a vítima. E por que você, professor, colocou o ponto up no final? Porque como a pessoa vai responder sim ou não, então eu vou colocar como up. Porque se ela botar um sim minúsculo, sim maiúsculo, vai ficar tudo padronizado. E por fim, eu adiciono ao meu apêndice, tá? De respostas. E aí que vocês têm que entender que veja, quando eu crio aqui, eu tenho um padrão, e o padrão aqui é esse, é só vou repetir e mudar a pergunta, tá? Então, telefonou para a vítima, a próxima pergunta é: esteve no local do crime? Beleza. Se ele estiver no local do crime, ele vai lá, responde sim ou não. Mora perto da vítima? Sim ou não. Devia para a vítima? Sim ou não. E já trabalhou com a vítima? Sim ou não. Beleza, vamos botar aqui para executar para vocês verem o que ele vai fazer. Telefone para a vítima? Sim, 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 sim. Se eu botar como tudo sim, você é o assassino. Se eu colocar sim, sim, não, 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 você é suspeito. Se eu colocar tudo não, tá? Não, não, você é inocente. Mas para chegar nessa lógica aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu criei uma variável chamada QTD sim e recebe o que? Pega a minha lista, chama a função dessa lista conte, tá? E aí eu te pergunto, veja se existe o objeto sim aí. Se existir, conte quantos existem. Ó, existem 2, existem 3, ele vai retornar daqui para cá. Então, respostas, perguntas.conte, vai retornar a quantidade de sims encontrado. Coloca lá em QTD. E aí o código fica simples. O que é que ele faz no código? Ele diz, ó, se QTD sim for igual a 2, você é suspeito. Se QTD sim estiver entre 3 e 4, você é cúmplice. Lembrando que o Python permite que a gente faça isso aqui, tá? Ó, coloque a nossa variável no meio e diga que ele vai estar dentro de um range. Se QTD sim é igual a 5, você é assassino. Se não, você é inocente. Então, se nenhuma dessas informações aqui forem válidas, você é inocente. Tá? Podem ver, né? Vou colocar aqui sim, vou colocar 3 sims. Não e não. Você é inocente. Ah, tá. O inocente tem um bug aqui. O maior tem que estar sim. Ok. Agora vamos testar novamente. Colocar 3 sim não pode dar inocente, não. Tem que dar e você. Não, não. Tem que dar. Você tá dando você inocente por quê? Ah, tá. Maior que 2, né? Maior que 2. Então, telefonou para a vítima. Sim, 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 não, não. O que foi que eu buguei aqui o código? Mexi no código todo. Então, minha variável tem que dar. Não. Agora sim, você é cúmplice. Tem que ter cuidado, tá? Quando você usar o range aqui para não confundir
o formato, porque quando eu digo que o range está aqui, ó, eu tenho minha variável, QTD sim é maior, aí eu digo e pergunto para o Python, QTD sim é maior que 2, sim, e é menor ou igual a 4, então é cúmplice, tá? Beleza? Então veja que utilizar listas é algo bem simples, mas você tem que se atentar mesmo ao que? Ao problema. E o problema está sendo pedido. E aí você vai utilizando os recursos, tá? Ficou na dúvida sobre algum recurso? Lembrando, ó, você tem aqui a função, vou tirar isso aqui rapidinho, ponto, dá um contraespaço, ele vai retornar para você todas as funções do objeto list, tá? E aí nós vimos isso na aula anterior de listas, em que trabalhamos somente as funções de lista. Então, eu trouxe esse exemplo para poder fixar de forma direta como utilizar, tá? Valeu. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço referente a... Ah, tá. Outra coisa. Lembrando que aqui existem alguns bugs, tá? Que a gente não testou. Só fizemos realmente a lógica exata de verificar se existe ou não existe. Mas, por exemplo, aqui eu não estou verificando se a variável ela é maior ela possui 3 caracteres. Por quê? A pessoa pode digitar aqui apenas um N, tá? Ou um S, então não pode permitir. E aí o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Vou criar aqui um while true, tá? Para poder validar a minha variável. Então, dois pontos. Aí eu faço o seguinte, ó. Se resposta, ele só vai armazenar a resposta se o, se o len de resposta, tá? For igual ao quê? Eu tenho a minha resposta. Lembrando, o len ele vai trazer a quantidade de caracteres ou a quantidade de elementos. Depende de como você for utilizá-lo. Então, se for igual a 3, é porque tem 3 caracteres. E o não é 3 caracteres e o sim é 3 caracteres, ok? Então, se for, ele adiciona e dá um break, tá? E o mesmo, dá um break. Se não, tá. E aí, se não, é tipo assim, se for verdade, ele dá o break e sai do loop. E aí, lembrando, ó, aí eu vou ter que fazer isso aqui para cá também, ó. A mesma coisa para todo esse código, tá? E aí eu estou fazendo isso aqui propositalmente, até mesmo para mostrar uma outra situação. Ó, while true nas 3 respostas. Deixa eu colocar aqui só o if para facilitar a minha vida. Vou pegar o while agora. Veja como o código está ficando extenso, está ficando muito grande. Por quê? Eu tenho 5 situações que elas são idênticas, o que muda é a pergunta, tá? O que muda é a pergunta. Deixa eu ver, vou colocar isso aqui para cá. E para finalizar, colocar isso aqui para cá. Ok. O que muda é a pergunta. Beleza. Tá dando falha aqui, por quê? Faltou while break. Tá dentro do loop, tá dentro do loop. Ok, bora testar aqui. Telefonou para a vítima. Se eu colocar aqui, ó, tentar tirar onda, ele vai ficar perguntando de novo. Telefonou para a vítima. Agora, se eu colocar 3 caracteres, esteve no local do crime. Beleza. Sim. Ó, tá mudando as perguntas. Mas se botar errado lá qualquer pergunta, devia para a vítima, ele vai ficar repetindo. Devia para a vítima. Aí eu sim. Já trabalhou com a vítima? Se eu botar número, qualquer coisa, ó, não vai adicionar. Agora, se eu colocar um sim, ele vai adicionar. E ele disse aqui que eu sou inocente. Por quê? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Então, continuando aqui.
Se eu testar agora, veja, o código ficou enorme. Se eu testar aqui, ó, sim, veja que se eu colocar qualquer variável, qualquer resposta além de 3 caracteres, ele vai ficar repetindo. Não, sim, já trabalhou com a vítima, sim, pronto. E aí, ó, sim, não, sim, não, sim. Veja que também eu tenho a situação de acontecer 3 caracteres diferente do que eu desejo. Então, NK, NAK não é o que eu quero. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que configurar a minha resposta, tá? Para que ele tenha aqui, ó, end, resposta, resposta igual a não, tá? E eu vou colocar o seguinte, vou colocar entre parênteses, porque eu vou criar uma lógica que se qualquer validação que for assim, ó, ou resposta igual a não com acento, ou resposta igual a sim, tá? Perfeito. Agora eu tenho o quê? Todas as opções possíveis que a pessoa pode digitar com 3 caracteres. Então, o que é que eu vou adicionar? Eu vou adicionar isso nos demais códigos. Ok. Pronto. Mas veja como o código ficou muito grande e eu tenho partes repetidas. Ah, tá. Vamos só testar aqui novamente. E que não vai passar, vou botar NK. Ó, ele não vai passar NK, ele não vai passar 3 caracteres diferentes. Só vai passar se for um sim, ou se for não maior, não com acento, não sem acento, sim e sim. Olá, funcionou, tudo perfeito. Beleza? E aí a parte final que temos que fazer é reduzir esse código. E por isso que nós já aprendemos o uso de funções, tá? E o uso de funções é exatamente para isso, para que não ocorra de ficarmos sempre repetindo o código, sendo que podemos resumir isso. Então, o que é que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma função chamada def, que é validar resposta, tá? Validar resposta que recebe a resposta. Vou criar out resposta para facilitar. Out resposta. Em 2 pontos. O que é que essa função vai fazer? Ela vai pegar esse código aqui, ó. Ela vai ter um while true dentro, tá? Dentro dela. E vai ter todo esse if aqui com esse break. Aqui dentro também. Beleza? Ok. E aí eu vou fazer o quê? Se, tá? Ele vai dar um break. E aí essa função ela vai ter um retorno. Ela vai ter um retorno aqui, ó. Cadastrou. Cadastrou não, validou. Validou. Validou como false, tá? Ela vai receber padrão false. Ok. Se validou, ele vai vir aqui, ó. Validou, recebe true. Ok. Se validou, veja, ele vai percorrendo o while true, vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo. Não vai ter o while true aqui não, tá? Desculpe. Então vai ter só o if, tá? Vai ter só o if aqui. Ok. Vou ter o if. Se validou, ele vai fazer, ó, return, tá? Validou. Perfeito. Se validou, vai estar true. Se não validou, vai estar false. Ok. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Agora é só eu corrigir ao formato que eu vou perguntar. Porque, ou seja, o código que era igual para todas as perguntas, eu já
criei uma função para isso, tá? Aí, deixa eu corrigir aqui, deixa eu tirar esse código todo para facilitar exatamente essa pergunta. Ok? Vou limpar isso aqui. Vou limpar isso aqui. Veja como eu estou reduzindo todo o meu código. Ficou bem mais enxuto. Beleza, agora falta testar, né? Então, se a pergunta, tá? Aí ele vai fazer o quê? Vou ter um while true fazendo a chamada do validar resposta, tá? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ter as perguntas, tá? Vou ter 5 perguntas, vou ter uma lista aqui de perguntas, tá? Lista, perguntas, para poder otimizar meu código, vou ter aqui uma lista de perguntas, e aí lembrando, ó, tem uma lista de perguntas, pergunta 1, está na posição 0, vou pegar esse aqui, ó. Veja como eu estou otimizando o código quando eu penso de forma orientada a objetos, tá? Então, eu deixo de estar trabalhando na perspectiva estrutural e vou na perspectiva orientada a objeto, que é o reduzir, reaproveitar o código. Então, se eu tenho técnicas para reaproveitar o código, eu vou lá e faço isso. Então, veja que é muito mais fácil eu garantir as perguntas por meio de uma lista. Então, eu vou ter uma lista de perguntas que eu vou fazer, do que eu fazer 5 inputs. Tá? Por quê? Eu vou perguntar isso para ele 5 vezes, eu crio lá uma lista, ok? Com as 5 perguntas. Vou fazer um while true e vai receber a resposta, tá? Ó, a resposta. A resposta é X. Vou apagar isso aqui. Onde eu vou perguntar para o Python o seguinte, ó. No while true não é aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma lista de perguntas e eu vou fazer a pergunta, tá? Qual é a pergunta? A pergunta vai de acordo com a minha resposta. Então, eu vou criar um while true aqui. Dentro do for, lembrando, ó, while true, que vai perguntar. Então, print pergunta. Ele vai dar um print pergunta e vai pegar a resposta, tá? E qual a nossa função? A nossa função aqui, validar a resposta. Vou chamar ela dentro do meu for, tá? Dentro do meu while, validar a resposta. Se validar a resposta for igual a true, vou passar a minha resposta aqui. O que é que ele faz? 2 pontos. Ele dá o break para sair do while e vai para a próxima pergunta. Vou colocar aqui de forma para organizar, vou colocar essa lista de perguntas no início do meu código. É o correto. Eu vou ter as respostas feitas e vou ter a lista de perguntas. Tenho a minha função validar a resposta, que recebe uma resposta, verifica se essa resposta tem 3 caracteres, verifica se é um não ou se é um sim e adiciona na lista de respostas, tá? Feita pelas perguntas. Se validou igual a true, ele vai acontecer, ele vai validar aqui, ó. Se validar, ele vai retornar aqui, ó. Então tem um for na linha 23, ele pega e pergunta e vai na lista de perguntas, beleza. O que ele faz mais? Aí dentro do meu for eu tenho um while, que ele vai garantir para mim, tá? O while, o true é maiúsculo. Ele vai garantir para mim que ele vai sempre me dar respostas válidas, porque ele pergunta, ele recebe a resposta e ele valida. Ó. Se validou a resposta, adicionou, obviamente. Se adicionou, ele dá o break, sai do while, vai para o for e vai para a próxima pergunta. E assim sucessivamente. Depois, o código aqui permanece o mesmo. Vamos lá testar. Fica um pouco extensa, né? Vamos lá testar. Ó, telefonou para a vítima. Veja que ele imprimiu, porque está lá na lista, né? Eu vou botar assim. Resposta. Esteve no local do crime? Sim. Ó. Vou botar algo inválido para ver se vai funcionar. Mora perto da vítima? Continuou. Que legal, ó. Vou colocar aqui
Vou colocar agora sim. Quarta pergunta, vou botar não. E não, vamos ver se vai funcionar. Massa, perfeito. Ó. Ele imprimiu 3 sims, 2 não e você é um cúmplice. Show de bola. Veja que ó, eu consegui reduzir o meu código muito. Por quê? Ao invés de eu repetir esse código aqui, ó, que está da linha 16 até a linha 18, eu coloquei apenas em uma função e chamei quando necessário. Então vejam o quando é que eu utilizo uma função, tá? Quando eu preciso dela. Então, se eu precisar reutilizar um código, eu crio uma função e vou lá e reutilizo ela N vezes. No caso aqui, eu estou chamando ó, N vezes o mesmo código. Perfeito, beleza. Espero que vocês tenham entendido como utilizar list, como utilizar a função de forma mais direta. O início da aula foi bem simples, né? A gente trabalhou só listas. Depois, implementamos o conceito mais abstrato de listas e, por fim, utilizamos funções para tornar todo o nosso código com a estrutura orientada a objetos. Beleza? Então, valeu, a aula ficou muito grande. Tamo junto e até a próxima. Fui!